Olá, sou Ricardo Jimenez, um dos editores do blog O Calçadão, e esse aqui é o nosso canal no YouTube, O Calçadão Blog. Desde já eu queria agradecer a cada pessoa que se inscreveu no nosso canal. Ultrapassamos a marca dos 500 inscritos, estamos caminhando já para a marca dos 600 inscritos, tentando atingir o nosso objetivo de 1000 inscritos no canal, porque aí o YouTube começa a compartilhar o nosso material de maneira mais efetiva e a gente consegue fazer vídeos ao vivo, trazendo cada vez mais conteúdo do blog para vocês. Essa semana eu percebi uma coisa que, aliás, já tenho percebido há algum tempo, seja nos blogs progressistas, de esquerda, nos blogs grandes e nos blogs pequenos, seja nas redes sociais, em todas as nossas redes sociais, o entupimento das pautas que o Bolsonaro e o governo do Bolsonaro conseguem impor nos nossos canais de comunicação. A todo momento, você abre o WhatsApp nos grupos, só dá Bolsonaro. Você abre o site de esquerda, os grandes, por exemplo, só dá Bolsonaro. E as coisas torpes que ele fala. O cocô, as ameaças à democracia, ameaças aos comunistas, ameaças aos indígenas, que são coisas graves que têm acontecido e que precisam ser denunciadas, mas está chegando num nível tão grande de entupimento dos nossos canais de comunicação com as pautas que o Bolsonaro, propositalmente, por ele, e por aqueles que o cercam impõem às nossas comunicações, que está chegando à beira do delírio. Algumas pessoas, alguns companheiros de luta que estão na resistência, chegam a ter uma estafa emocional, porque você abre o WhatsApp pela manhã nos grupos, tá lá, Bolsonaro vai acabar com o servidor público. Aí você abre na hora do almoço, Bolsonaro vai acabar com os índios, Bolsonaro vai destruir a Petrobras, Bolsonaro vai acabar e vai fechar o Congresso, Bolsonaro e os bolsonaristas vão invadir o STF. Não tem mais esperança para o Brasil. É esse nível de comunicação que está entupindo e contaminando os canais de comunicação dos progressistas e de esquerda que estão na resistência. Pensando mais sobre isso, até escrevi um artigo que está no ar agora no blog Calçadão que chama Como enfrentar o tempo de resistência ao avanço da dupla neoliberalismo com a extrema-direita. E refletindo um pouco mais sobre isso, a gente percebe que essa nossa tendência a repercutir as pautas, tanto da extrema-direita quanto dos defensores do neoliberalismo, ela vem desde 2013, 2014, no processo do impeachment, por exemplo. Nós, do campo progressista, temos enfrentado uma série de derrotas e não temos conseguido impor um limite da nossa resistência ao rolo compressor que tem passado por cima de nós, passado por cima dos direitos, passado por cima da própria Constituição. A gente perdeu o processo do impeachment, que eles conseguiram colocar para fora uma presidenta eleita democraticamente por 54 milhões de votos, sem ter nenhum crime de responsabilidade. Uma presidenta honesta que, inclusive, atuou para conter a corrupção do Eduardo Cunha e do Aécio Neves dentro do governo. Isso é provado documentalmente hoje. Nós não conseguimos evitar a prisão do Lula, mesmo sem provas, a partir de um processo político seletivo que passou por cima do Estado de Direito, como tem mostrado, felizmente, as reportagens do The Intercept, que é a respeito do lavajatismo, e nós não conseguimos fechar o caminho para essa aliança que hoje tanto nos destrói e nos limita, né, e faz o Brasil viver em retrocesso permanente, que é a aliança entre o neoliberalismo e a extrema-direita. O neoliberalismo tomou de assalto o país a partir da presidência do Michel Temer, com o projeto Ponte para o Futuro, que é, na prática, o que o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, tem colocado em ação atualmente, né? Uma série de privatizações, enxugamentos, destruição do Estado, destruição do serviço público, destruição das estatais, destruição da soberania nacional. Esse é o projeto neoliberal que foi implantado no Ponte para o Futuro, que já era para ter sido implantado se o Aécio Neves tivesse ganho a eleição em 2014. Mas a coisa nova de 2018 foi a aliança desse campo neoliberal com o campo da extrema-direita, que representada por Bolsonaro, que traz de volta os porões da ditadura militar, que não foram devidamente fechados, que traz de volta uma relação promíscua dentro das instituições públicas, trazendo uma organização miliciana para atuar dentro da instituição, para atuar dentro do Estado brasileiro. E a gente vê essas coisas acontecendo e tirando o processo que o The Intercept corajosamente tem colocado em ação todos os dias, a gente não vê uma reação à altura. E isso nos prostra, isso nos angustia, isso nos entristece. E o reflexo é que as nossas redes sociais só repercutem aquilo que o governo Bolsonaro propositalmente coloca como pauta para a gente. E o que falta, o que tem
que eu tenho sentido muito, mesmo nos movimentos sociais, nos partidos políticos, nos movimentos que têm sido colocados como movimento em defesa da educação, por exemplo, são as pautas propositivas. A luta contra a reforma da Previdência foi clara. Não houve, por parte das forças progressistas, pelo menos aquelas três que se colocaram anti-Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018, que é o campo que foi trazido pelo Haddad, do PT, o campo que foi trazido pelo Boulos, do PSOL, o campo que foi trazido pelo PDT, do Ciro Gomes. Essas três forças e os movimentos sociais, a sociedade civil, que é mais ou menos 30% da população hoje que se coloca no campo anti-Bolsonaro, anti-Lava Jato, a gente não tem conseguido fazer um debate propositivo. A reforma da Previdência, como eu ia dizendo, não teve nenhuma proposta que pudesse se contrapor à proposta do governo. Foi apenas um movimento reativo de ser contrário à proposta desastrosa e o retrocesso e a destruição que foi a proposta do governo. A mesma coisa tem sido feita na reforma tributária, a mesma coisa tem sido feita diante, né, dos avanços desse campo que hoje controla o governo federal, o governo do estado de São Paulo e mesmo aqui a prefeitura de Ribeirão Preto, esse campo de avanço nos nossos direitos, os direitos garantidos no artigo 5º, os direitos garantidos no artigo 6º, a gente está numa posição reativa e a gente está sendo pautado por eles e a gente não consegue caminhar para frente. O que nos falta é esperança, o que nos falta é um rumo, o que nos falta é algo que possa permear, né, em meio à necessária divulgação das denúncias de todos os descalabros e torpezas que são feitas em impropriedades que são feitas por esse governo, intercalar essa denúncia com notícias propositivas. Um dos exemplos, por exemplo, foi a unidade dos governadores do Nordeste. 9 governadores do Nordeste se uniram para tentar propor uma outra coisa, né, e que seja um confronto, né, pelo menos de ideias, aquilo que está representado no governo Bolsonaro. E essa unidade do campo progressista, dos governadores do Nordeste, passou ao largo das nossas redes sociais, não foi repercutido. Um cocô do Bolsonaro, dito num palanque, tem muito mais divulgação nos nossos canais do que a unidade dos governadores do Nordeste, por exemplo, né? A importância da luta pela educação. Então, eu acho que está na hora da gente começar a respirar fundo, superar essa fase de ficar atônito e só repetindo as pautas que o governo impõe para a gente e começar a caminhar para frente com pautas propositivas, de esperança. Uma dessas pautas que está sendo proposta, mesmo dentro da prisão, mesmo com todas as circunstâncias difíceis que ele tem enfrentado, são as entrevistas que têm sido dadas pelo ex-presidente Lula, que busca o caminho da unidade, busca o caminho da esperança, busca o caminho de procurar um outro rumo diferente desse que está sendo colocado, de levar ao povo brasileiro cada vez mais sem direitos, sem direito trabalhista, sem direito de aposentadoria, sem direitos sociais, sem moradia, sem emprego, buscar esperança, buscar um outro caminho. A reação e a proposição unidas na nossa resistência. Tem faltado isso. Se a gente continuar sendo pautado por todas as torpedas que o governo Bolsonaro coloca e começar a entupir os nossos canais de comunicação com isso, a gente vai ser levado à prostração. Ao contrário, nós precisamos caminhar para frente, de cabeça erguida, com esperança e com otimismo, mesmo em meio às grandes dificuldades. Portanto, está na hora das forças políticas, dos movimentos sociais, passarem a dialogar mais para construir uma mínima pauta propositiva que indique caminhos e esperanças ao povo brasileiro. Assim, a gente vai começar a caminhar para frente e fazer uma resistência que não seja uma resistência apenas de denúncia e de reação às torpezas do governo, mas uma resistência de proposição, de construção e de caminho para a reconstrução da democracia, dos direitos e de um programa, um projeto nacional que inclua as pessoas e não que exclua, como é o que está acontecendo hoje. Se inscreva no canal, a gente volta. Essa semana vai ter a análise da semana comigo e com o Paulo Honório. A gente vai fazer na próxima sexta-feira, porque esse final de semana não deu tempo. Então as notícias que ficarem acumuladas essa semana a gente vai tratar no nosso resumo da semana na próxima sexta. E mais vídeos a gente vai colocar aqui no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, ajude a gente a construir o canal O Calçadão Blog e o trabalho do blog O Calçadão. Grande abraço.